Vamos então aos temas da atualidade, particular enfoque para o setor da agricultura. O inquérito agrário integrado, lançado em 2020, revelou importantes discrepâncias entre a efetividade daquilo que se revelava do ponto de vista da produção e produtividade agrícola. Esta é uma situação que preocupa os agentes econômicos do setor, na medida em que pode, de alguma forma, desvirtuar o sentido dos investimentos e dar toda uma programação de atividades conducentes a elevar os níveis de produção e produtividade agrícola. O Observatório do Meio Rural tem estado a seguir este tema e produziu, nesse sentido, uma opinião sobre esta situação que vamos procurar acompanhar. Orientado pela necessidade de criação de uma base de dados fiáveis sobre o setor agropecuário no país, o Governo realizou o primeiro inquérito agrário integrado referente à campanha agrícola 2019/2020, com referencial distrital representando um marco estatístico do setor. Trata-se de um instrumento que está sendo considerado para orientar a elaboração de políticas e estratégia do setor nos próximos anos, essencialmente uma base para o desenho e implementação de políticas informadas com base em evidências científicas e experiências acumuladas ao longo dos anos. Com uma maior abrangência comparativamente às edições anteriores, o inquérito agrário integrado fornece informações relativamente mais concisas sobre o estágio do desenvolvimento do setor agropecuário e os seus resultados têm uma representatividade de nível nacional, provincial e distrital. Entretanto, alertam especialistas, ainda persistem limitações na sua aplicação como um instrumento consistente e fiável de diagnóstico do setor. Por exemplo, no próprio relatório não existe informação aprofundada sobre a metodologia e sobre o método ou os parâmetros da amostragem. Tirando os aspectos metodológicos, já tem um bocado a ver com alguns indicadores do próprio questionário, ou pelo menos que na base de dados não constam, como por exemplo a área cultivada com hortícolas. Também, quando se fala da área cultivada, não se faz, por exemplo, uma distinção entre a área cultivada em regime de sequeiro e a área cultivada que é irrigada. E depois, ao agregar as pequenas explorações, estamos até 10 hectares, estamos a falar que estamos a agregar produtores que têm áreas entre 1, 2, 5 até 10 hectares, ou seja, estamos a agregar cerca de 99% dos agricultores nesta categoria. A adoção de indicadores considerados irrealistas e omissão de aspectos de extrema importância para analisar a situação do setor destacam-se entre os fatores que, caso não sejam devidamente acautelados, podem levar a conclusões generalistas e a implementação de medidas de política inconsistentes e desajustadas à realidade do setor. Isso não permite ao governo, sendo que o IAI foi concebido para ser um relatório que evidencia ou traz informação para a elaboração de políticas, esta agregação não permite que sejam elaboradas políticas destinadas a setores ou a grupos de produtores que permitam-lhes sair da pobreza. Nós achamos que é importante fazer a desagregação desses produtores por classes mais pequenas, porque achamos que é importante ter informação sobre como é que os diferentes tipos de produtores têm acesso a insumos, que tipo de culturas eles produzem, quais são os sistemas de produção, quais são os tipos de técnicas, porque isso sim é que vai permitir criar políticas diferenciadas para atacar diferentes tipos de produtores e produzir os resultados desejáveis. A par de melhorias nos instrumentos de diagnóstico de conjuntura do setor, propõe-se a implementação de reformas estruturais persistentes, coerentes a longo prazo e simultaneamente flexíveis para que o setor desempenhe efetivamente o seu papel no desenvolvimento e na transformação da economia, reduzindo a pobreza e as desigualdades especiais e sociais no país.
Primeiro temos que focar, apostar na produção, porque sabemos que a produção de alimentos esta é feita maioritariamente pelos pequenos produtores e esses correspondem a cerca de 99% dos produtores em Moçambique. Então, temos que focar na produção, no aumento da produtividade, e esse aumento da produtividade deve ser feito tendo em conta as práticas locais, uso de sementes melhoradas, mas sempre tendo em conta o ambiente ou as práticas, os sistemas de cultivo locais que são praticados pelos agricultores. O foco tem que estar nos pequenos agricultores, porque é lá onde está concentrada a pobreza. É no meio rural, é nos pequenos produtores que está concentrada a pobreza. São reformas consideradas prementes e pertinentes para o desenvolvimento e transformação estrutural da agricultura no país, um setor que, apesar de atrair muita atenção do legislativo em termos de políticas e estratégias, vem apresentando uma tendência de estagnação, conservando suas principais características quanto à estrutura fundiária, as técnicas utilizadas, a produtividade, a integração nos mercados e o modo de vida das populações rurais.